está cansada de não ter tempo para você, de não conseguir fazer as coisas que coloca na sua lista e de não ser tão eficiente? Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou te explicar por que isso acontece e como você pode mudar isso. Hoje em dia é difícil estabelecer prioridades, uma vez que as demandas do dia a dia elas nos absorvem constantemente. Então a gente vai ter que se deparar com uma multiplicidade de coisas que acontecem e dentre elas tomar as nossas decisões. Afinal de contas, não seremos bons em tudo. Frente a isso, a agenda se torna uma necessidade, porque através dela conseguimos realmente nos comprometer com aquelas decisões que nós tomamos. Então eu vou dar algumas dicas para que você possa fazer melhor a sua agenda e organizar melhor a sua vida. Me acompanhe. A primeira dica é reduzir tarefas e atividades. Nós precisamos reduzir tarefas e atividades, delegando para outras pessoas, muitas vezes pensando se aquilo realmente precisa ser feito, qual é a necessidade real de fazer aquilo, porque sem isso é muito difícil que a gente consiga ser eficiente naquilo que a gente faz. Então, minha dica é, faça a sua agenda normalmente e depois corte tarefas, corte atividades ou tente delegar algumas tarefas para alguém. Isso vai te ajudar muito. Outro ponto, a dica número 2, é que você possa se comprometer com algumas tarefas que tenham a ver com seus objetivos de longo prazo. Muitas vezes a gente é engolido por essa máquina do tempo, por essa correria de todos os dias e a gente esquece daqueles nossos grandes objetivos, objetivos de longo prazo. Então, por exemplo, se você quer guardar dinheiro e esse é um objetivo seu, o que você pode fazer essa semana que se relacione a esse objetivo de longo prazo, né? Então, a gente precisa ter um foco aqui no presente, mas também de alguma forma estar olhando para o futuro. Dica número 3. Realize uma tarefa, pelo menos uma das que você está procrastinando. Sim, isso é muito importante, gente, que você se comprometa com pelo menos alguma coisa que você está deixando lá para trás. Então tem aquele artigo que você não termina há muito tempo, tem uma burocracia, um documento que você precisa entregar, uma conta de banco, alguma coisa que você precisa transferir. Você está procrastinando, certamente pelo menos uma vez por semana isso vai passar pela sua cabeça, isso vai te deixar ansioso, isso vai te angustiar e melhor é você eleger uma tarefinha dessas por semana, algo pequeno para ir resolvendo gradualmente. Isso vai te ajudar muito. Dica número 4. Se você vai inserir alguma mudança de hábito para fazer, por exemplo, iniciar a academia, fazer algo por você mesmo e você não está fazendo, lembre de que os hábitos e as mudanças devem ser inseridas gradualmente. Ou seja, não adianta a gente sair do sedentarismo, por exemplo, para querer ser um atleta de um dia para o outro, né? Nós precisamos construir hábitos graduais. Então, quando você for anexar na agenda assim a volta para atividade física, por exemplo, tente colocar uma vez por semana primeiro, ou menos horas, menos tempo, né? Para que depois você vai aumentando progressivamente a sua evolução. E por fim, a dica número 5, que ao meu ver é a mais importante, tente pensar tarefas em diferentes áreas da sua vida. Muitas vezes tendemos a agendar somente os nossos compromissos profissionais ou médicos e esquecemos de outras áreas importantes, como por exemplo a área social. E quando é que você reconhece isso numa agenda? Trocando as cores, né? Podendo escolher cores diferentes para diferentes áreas da vida, porque aí você vai ter um mapa, uma visibilidade bem mais interessante em relação à sua semana e responder para você mesmo, minha semana está equilibrada? Então faça isso independente de ser numa agenda manual ou numa agenda digital. O importante é que você tenha essa visibilidade em relação à sua semana e à sua rotina. Você gostou desse vídeo? Me acompanhe nas redes sociais porque todos os dias eu trago muitos assuntos a respeito das mudanças comportamentais que fazem toda a diferença na sua vida.